Tá. Boa tarde para todos. Chegamos aí na reta final da disciplina, né? Então, os conteúdos que faltam para a gente abordar é cinética química e eletroquímica. Então, me programei para hoje a gente falar um pouco sobre cinética química e na quinta-feira, né, excepcionalmente, a gente fala um pouco sobre eletroquímica, resolve exercício de eletroquímica. Vocês têm o teste, né, de cinética e de eletroquímica na sexta e sábado. E semana que vem, na terça-feira, eu faço a resolução do simulado da P4 e na quinta-feira vocês têm a P4. Né? Então, só rapidinho falando um pouco sobre cinética química. Tá? Então, cinética. Então, a gente viu, né, já que dois fatores são primordiais para que uma reação aconteça. Né? Um deles é a espontaneidade, né, de uma reação, a gente viu em termodinâmica, a entalpia, a energia livre, né, são fatores termodinâmicos que regem uma reação química. Mas um outro grande fator muito importante também é a cinética, né, que diz respeito à velocidade da reação. Então, muitas vezes uma reação ela é favorável termodinamicamente, mas não favorável cineticamente. Então, a energia leva a crer que a reação aconteça, mas ela é muito lenta. Então, pode passar aí uma vida e a reação, mesmo sendo espontânea, não ocorrer, devido à cinética. Então, são dois fatores aí que andam juntos, né, que dizem respeito a se uma reação vai acontecer ou não, ou na cinética não quer dizer que ela não vai acontecer, mas pode ser que ela aconteça em um tempo que a gente não consiga nem ver, né, ela acontecer devido à velocidade da reação. Aí. Então, a cinética diz respeito a isso. Um dos pontos, né, da cinética é a velocidade da reação, se a reação é rápida, se a reação é lenta. Outro ponto que estuda a cinética diz respeito ao mecanismo, né, de que forma os reagentes passam a produtos, né, por quais caminhos que levam reagentes a produtos, quantas etapas estão envolvidas aí na reação. Isso tudo diz respeito à cinética, né? Cinética que vai estudar se a reação, como a reação acontece, né? Como que se passa de reagentes para produtos. Então, do ponto de vista teórico, né, a velocidade da reação para uma reação genérica, né, pegando aqui A mols de A mais B mols de B, dando C mols de C mais D mols de D, né? A gente tem que, do ponto de vista teórico, a velocidade instantânea dessa reação é menos 1 sobre A, a derivada da concentração de A em relação ao tempo, que é igual a menos 1 sobre B vezes a derivada da concentração de B em relação ao tempo, que é igual a 1 sobre C, derivada da concentração de C em relação ao tempo, e igual a 1 sobre D, derivada da concentração de D em relação ao tempo. Tá? Então, esse sinal aqui que aparece, né, indica, e ele é necessário, né, porque indica que os reagentes A e B estão sendo consumidos ao passar do tempo. Então, é necessário aparecer esse sinal negativo, porque como a concentração de A ou a concentração de B nessa reação genérica estão diminuindo, né, é necessário esse sinal porque não tem significado físico uma velocidade negativa. Se não tivesse esse sinal, né, como a concentração de A e a concentração de B estão diminuindo, né, a velocidade seria negativa, mas isso não tem significado físico. Então, é necessário esse sinal negativo aqui,
no que diz respeito à variação, né, das concentrações de A e de B, que são os reagentes que estão sendo consumidos com o passar do tempo. E no caso dos produtos, eles estão sendo produzidos, né? Então, a concentração de C e a concentração de D está aumentando. Tá? Experimentalmente, se determina a lei da velocidade como sendo velocidade, né? Então, isso aqui é uma lei teórica, né? A primeira aqui é uma lei teórica da velocidade, e aqui uma lei empírica, experimental, obtida experimentalmente, que a velocidade é igual a uma constante, concentração de A elevado na x, concentração de B elevado na y, tá? Onde x e y são as ordens de reação em relação aos reagentes A e B, e x mais y, né, é a ordem global da reação. Tá? Nem sempre esses x e y serão iguais aos coeficientes estequiométricos da reação global, né? Mas nem sempre serão. Quando eles forem iguais, significa que a gente tem uma reação elementar, ou seja, uma reação em uma única etapa. Tá? Mas se for diferente, né, significa que essa reação não é elementar e ela ocorre em mais de uma etapa. E a etapa lenta da reação, né, se eu tenho mais de uma etapa, muito provavelmente uma das etapas será mais lenta e a outra será mais rápida, ou uma das etapas será mais lenta que as demais. E essa etapa lenta é que determina a lei da velocidade. Então, esses seriam os coeficientes estequiométricos relativos aos reagentes da etapa lenta. E logo adiante, em alguns exercícios, né, que também os componentes da lei da velocidade devem estar presentes na reação global e não somente na etapa lenta. Ok? Então, acredito que isso vocês devem também ter assistido nos vídeos, é mais para dar uma reforçada aqui. Né? Depois também, entre um exercício e outro, eu vou passar algum detalhe também mais teórico. Então, vamos direto aí para o exercício 3, né, que fala aí da reação de 2NO gasoso mais cloro gasoso, dando 2NoCl gasoso. E essa reação é efetuada num recipiente fechado, né? Então, se a pressão parcial do NO decresce a uma taxa de 30 torr por minuto, qual é a taxa de variação da pressão total do sistema? Tá? Então, como eu tenho 3 mols de reagentes, tá, produzindo 2 mols de produto, tá, então a gente vê que a pressão total, né, está diminuindo, tá, porque eu tenho um maior número de mols gasosos nos reagentes e um menor número de mols gasosos nos produtos. Então, à medida que o produto está sendo formado, a pressão total do sistema diminui. Então, a primeira observação que a gente faz é essa. Então, para ver a taxa de variação da pressão total, a gente já deve imaginar que ela tem que ser negativa, né? A taxa de variação. Então, a pressão total do sistema está diminuindo. Ok? Então, a gente sabe pelo enunciado que a pressão parcial do NO decresce a uma taxa de 30 torr por minuto. Então, a derivada da pressão do NO com o passar do tempo é igual a menos 30 torr por minuto. Tá? Então, aqui não me diz que é negativo, mas ela está me dizendo que decresce. Né? Então, se decresce a taxa, então eu tenho um sinal negativo aqui. Indica que a taxa está decrescendo.
menos 30 torr a cada minuto, a pressão do NO. Tá? Então, pegando ali aquela lei teórica que eu passei no slide anterior, né, que diz ali, só para repetir aqui o que eu escrevi, né, que a velocidade instantânea é igual a menos 1 sobre A, derivada da concentração de A em relação ao tempo. Eu tenho que, para este problema, né, eu tenho que a velocidade é igual a menos 1 sobre 2, né, já que eu tenho 2 mols de NO, derivada da pressão do NO em relação ao tempo. Tá? Na explicação que eu dei no slide anterior, e aqui também, né, a gente fala em concentração, mas aqui a gente está falando em pressão. Tá? Então, eu posso simplesmente substituir a concentração por pressão sem problema. Tá? Então, a partir daí, né, eu determino que a velocidade da reação, né, é o quê? É menos 1 meio vezes menos 30, né? Ou seja, 15 torr por minuto. Essa é a velocidade da reação. Tá?
HCl gasoso mais CCl4 gasoso. Tá? Então, essa é a reação global. Então, olhando para a reação global, né, a gente vê que não, olhando para a reação global, não. Olhando para a etapa lenta da reação, né? Então, antes disso. Então, aqui eu somei as 3 reações, eu tenho a reação global. Então, o item A, né? Qual a reação total que descreve o processo? Então, item A, só repetir ali com mais clareza, né? Que é a soma das 3 reações, cloro 2 gasoso, mais CHCl3 gasoso, dando HCl gasoso mais CCl4 gasoso. Então, essa é a reação global, a reação total que descreve o processo, ok? Então, é a soma das 3 etapas. Tá? É a reação em fase gasosa entre cloroformo e cloro, ok? O item B, ele pede para indicar quais são as substâncias intermediárias no mecanismo proposto. Então, o que são as substâncias intermediárias? São aquelas que aparecem em algum momento da reação, mas não estão na reação global, né? Porque elas são produzidas e consumidas com o passar do tempo. Então, quais seriam essas etapas, né? Quais seriam essas substâncias intermediárias que são produzidas em alguma etapa e consumidas no decorrer da reação? Então, a gente tem aqui o cloro, né, o Cl gasoso, ele é produzido na primeira e consumido na segunda e na terceira, e também o CCl3 gasoso, que é produzido na segunda e consumido na terceira, CCl3 gasoso. Então, essas duas substâncias são intermediárias no mecanismo proposto. Então, elas são produzidas e consumidas ao longo das etapas da reação. E, por fim, qual é a lei da velocidade proposta pelo mecanismo? E qual a ordem global? Então, comentei com vocês lá no início, né, de que a etapa que determina a velocidade da reação é a etapa lenta. Então, olhando para a etapa lenta, né, a lei da velocidade seria a velocidade igual a constante cinética da etapa 2, vezes a concentração de Cl, vezes a concentração de CHCl3. Tá? Então, essa seria a lei da velocidade, ok? Porque é a lei da velocidade, da etapa lenta. Né? O problema aqui é que, se a gente olhar para a reação global, né, o Cl não faz parte da reação global. O Cl não está na reação global. Não está na reação global. Então, ele não pode fazer parte da lei da velocidade. Eu só posso ter na lei da velocidade espécies que estejam na reação global. Tá? Não necessariamente com os expoentes iguais aos coeficientes estequiométricos, porque isso só seria possível se a reação fosse elementar, ou seja, em uma única etapa. Então, como é que eu vou resolver essa questão, né, de que o Cl, né, não o gás cloro, não o Cl2, mas o Cl está na lei da velocidade da etapa lenta, mas não pode estar na lei da velocidade da reação, porque ele não faz parte da reação global. Então, para resolver esse problema, eu vou olhar aqui para essa primeira etapa, que é uma etapa rápida, né, e diz aqui que está em equilíbrio. Né? Se está em equilíbrio, né, a velocidade, ela está em equilíbrio. A gente viu lá em equilíbrio químico, né, que não significa que a reação, ao chegar em equilíbrio, ela encerrou, né, ela acabou. Não, ela não acabou. O equilíbrio é dinâmico. Significa que a velocidade da reação
direta, ou a velocidade da reação 1, que é a direta, é igual à velocidade da reação inversa, que é a que eu estou chamando aqui de menos 1. Poderia estar usando o índice I e D, para dizer direta e indireta, D de direta e I de indireta, ou 1 e menos 1. Então, o equilíbrio me diz isso, que a velocidade das duas reações, a direta e a inversa, são iguais. Não que a reação acabou. Então, V1 é igual a V2. Tá? Se V1 é igual a V2, então, o que eu posso dizer? Que qual é a velocidade da reação direta? Seria K1, concentração de Cl2, igual à velocidade da reação inversa, que é Cl2, K menos 1, concentração de Cl ao quadrado. Já que eu tenho o 2 aqui, né? Então aparece ali como expoente. Ok? Então, significa também, né, se eu desenvolver aqui, que a concentração de Cl ao quadrado vai ser igual a K1 sobre K menos 1, concentração de Cl2. Ou, por fim, a concentração de Cl é igual à raiz quadrada disso aqui, ou seja, K1 sobre K menos 1 elevado na 1 meio e concentração de Cl2 elevado na 1 meio. Tá? Então, eu posso pegar esse termo aqui, tirado dessa etapa rápida que está em equilíbrio, e substituir nessa reação aqui, nessa lei aqui. Então, a velocidade é igual a K2. Eu vou substituir a concentração de Cl pelo que eu achei aqui. Então, o que eu achei ali? Que K1 sobre K menos 1 elevado na 1 meio, concentração de Cl2 elevado na 1 meio e concentração de CHCl3 elevado na 1. Tá? Então, eu achei uma forma de substituir a concentração de Cl, né, que aparece aqui na lei da etapa lenta, mas não aparece o Cl na reação global, por um termo que aparece na reação global. Então, usando este equilíbrio rápido da primeira etapa, eu consegui substituir a concentração de Cl por concentração de Cl2. E este termo aqui, né, que é constante da reação 2 vezes constante da reação 1 sobre constante da reação menos 1 elevado a 1 meio, são todos constantes. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma constante também. Tá? Então, tudo isso é uma constante. Então, eu posso substituir tudo e escrever a lei da velocidade como sendo K, concentração de Cl2 elevado na 1 meio, concentração de CHCl3. Ok? Então, essa é a lei da velocidade proposta pelo mecanismo, tá? Com as substâncias que aparecem na reação global. E qual é a ordem global da reação? A ordem global da reação é a soma dos expoentes, ou seja, 1 mais 1 meio. Então, a ordem global é igual a 1 meio mais 1, que é igual a 3 meios. Certo? Exercício 6. Né? Exercício 6, ele tem três
itens, né? Eu vou fazer aqui o primeiro. Significa dizer que a velocidade é proporcional ao quadrado da concentração de NO, ao quadrado. Tá? 2 vezes quadrado de 2, 4. Então, posso dizer que a velocidade é igual a uma constante de proporcionalidade NO ao quadrado. Então, eu consegui ver como se comporta a velocidade de cada componente independentemente. E aí eu consigo escrever, né, a lei da velocidade. Velocidade é igual a constante concentração de NO, concentração de H2 ao quadrado. Tá? Então,
A pergunta é: obtenha a ordem das reações abaixo discriminadas. Então, a ordem das reações. Aqui eu estou vendo o item A, né? A reação essa aqui. Depois dos outros itens tem outras reações. Então, a ordem da reação NO mais hidrogênio, né? Então, eu tenho que a ordem em relação ao NO é igual a 1. A ordem em relação ao hidrogênio é igual a 2. Né? 1, 2. E a ordem global é igual à soma das ordens parciais. Então, 1 mais 2, 3. Ok? Então, era isso que estava pedindo neste item, né? Eu sei que nos outros itens ele pede mais alguma coisa, mas aí eu posso adiantar para vocês aqui em cima deste problema. O que normalmente se pede também? Uma pergunta que pode ser feita. Esta reação, ela é elementar ou ela ocorre em mais de uma etapa? Tá? Como é que eu vou saber isso? Né? Para ela ser elementar, ou seja, uma reação elementar é dita elementar quando ela ocorre em uma única etapa. Né? Então, se ela não é elementar, ela ocorre em mais de uma etapa. E essa reação, ela ocorre em mais de uma etapa ou ocorre em uma única etapa? Tá? Eu posso afirmar com certeza que ela não ocorre em uma única etapa. Por quê? Porque os expoentes da lei da velocidade são diferentes dos coeficientes estequiométricos. Eu tenho um NO mais um hidrogênio. E a lei da velocidade, eu tenho o expoente do NO é 1, o expoente do hidrogênio é 2. Então, é diferente do coeficiente estequiométrico do hidrogênio. Tá? Então, isso já me serve com certeza para dizer que, com toda certeza, que essa reação ocorre em mais de uma etapa, porque a lei da velocidade, os coeficientes estequiométricos da reação global são diferentes dos expoentes da lei da velocidade. Caso os expoentes fossem iguais, 1 e 1, isso seria um indicativo de que a reação pode ser elementar, tá? Porque os expoentes seriam iguais aos coeficientes estequiométricos, mas isso pode ser que seja elementar, mas eu teria que fazer outras análises para ver se, coincidentemente, a reação teria mais de uma etapa e ainda assim os coeficientes estequiométricos seriam iguais aos expoentes. Então, eu posso afirmar com certeza que uma reação não é elementar quando os coeficientes estequiométricos são diferentes dos expoentes. Mas eu não posso afirmar com certeza que a reação é elementar se os expoentes forem iguais aos coeficientes estequiométricos. Porque pode estar havendo uma coincidência aí e parecer ser elementar. Ok? Então, mas aqui eu posso afirmar com certeza que a reação não é elementar. Uma vez encontrada a lei da velocidade, eu posso, por exemplo, calcular o K. Qual é a constante cinética dessa reação? Posso calcular. Como é que eu vou calcular? Eu posso escolher qualquer uma das entradas aqui, qualquer um dos experimentos 1, 2, 3 e 4, e substituir na lei da velocidade os valores de pressão. Desculpa, eu usei concentração aqui, mas eu posso mudar, né? Escrever como a reação, os dados são de pressão. Posso escrever simplesmente pressão de NO vezes pressão de H2 ao quadrado, sem problemas. Tanto faz aí pressão como concentração. Então, eu posso calcular a constante cinética simplesmente usando os valores de uma dos experimentos aqui. Por exemplo, se eu pegar o experimento 1, né? Se eu pegar o experimento 1, eu posso calcular o coeficiente, a constante cinética como sendo que velocidade sobre pressão de NO vezes pressão de H2 ao quadrado. Né? Substituir os valores aí, né? Qual é a velocidade? É 20. Né? Qual é a pressão de NO? 120. Qual é a pressão de hidrogênio? 20. 20 ao quadrado. Tá?
e aí vocês podem calcular o valor do K, né? 20 dividido por 120 vezes 20 ao quadrado. E aí vocês vão achar o valor aqui, né? Qual o valor? Importante, né? Independente do valor que vocês acharem, eu preciso saber qual é a unidade do K. A unidade do K, ele não é sempre a mesma. Ela depende da ordem global da reação. Por quê? Então, a gente tem que trabalhar com as unidades para ver qual é a unidade do K. Isso é importante, né, a gente saber. Para cada ordem de reação, eu tenho uma unidade diferente do K, né? Então, qual seria a unidade do K aqui? Eu teria que trabalhar com essa reação, né, com essa equação para ver, né? A velocidade qual é a unidade? Vamos trabalhar aqui, unidade, né, do K. Então, eu tenho ali velocidade, que é Tor por minuto, e a pressão, que é Tor vezes Tor ao quadrado, né? Então, na matemática, a gente aprende, né, que uma divisão de fração é a primeira Tor sobre minuto vezes a segunda invertida, ou seja, 1 sobre Tor ao cubo. Então, Tor dividido por Tor. Então, eu tenho 1 sobre Tor ao quadrado vezes minuto. Então, essa é a unidade do K para a reação de terceira ordem. Tá? Para cada ordem de reação, muda a unidade do K, porque vai mudar, né, a concentração, está sendo elevado ao quadrado, está sendo elevado na 1, né? Então, isso muda, certo? Outra pergunta que pode ser feita em cima de um problema destes, né, é ser informado alguma concentração aqui, alguma pressão, né, por exemplo, 60 e 140. Né? Um experimento aí, um quinto experimento, cuja pressão de NO é 60 e a pressão do H2 é 140. Qual a velocidade dessa reação? No experimento 5. Né? Então, uma vez achada a lei da velocidade, uma vez calculado o valor de K, eu posso substituir, né, o valor de K na expressão, os novos valores de NO, de pressão de NO e pressão de hidrogênio, e calcular a velocidade para esse experimento dado aqui. Certo? Então, eu posso trabalhar em cima destes problemas dessa forma. Problema 9. Problema 9 diz o seguinte: a decomposição do N2O5, de acordo com a reação abaixo, segue uma cinética de primeira ordem. Uma cinética de primeira ordem. Com o K, né, igual a 5,2 vezes 10 na menos 3 segundo na menos 1. Certo? Então, eu tenho que a reação é de primeira ordem. Ou seja, os expoentes, a soma dos expoentes da lei da velocidade é 1. Né? Eu tenho somente um reagente, a decomposição do N2O5. Então, daí eu tiro a lei da velocidade. Velocidade é igual a K, concentração de N2O5, elevado na 1. Então, o expoente é 1, porque a reação segue uma cinética de primeira ordem. Ok? É informado que o K, constante cinética, é igual a 5,2 vezes 10 na menos 3 segundo na menos 1. E aí, partindo-se de uma concentração inicial de 0,040 mol por litro, calcule a concentração de N2O5 após 10 minutos da reação. Tá? Então,
partindo-se de uma concentração inicial de N2O5, concentração inicial, então a concentração no tempo zero é igual a 0,040 mol por litro. Tá? Então, a velocidade inicial dessa reação é igual a K, ou seja, 5,2 vezes 10 na menos 3, segundo na menos 1, vezes a concentração de N2O5 inicial, 0,040, igual a 2,08 vezes 10 na menos 4 mol por litro por segundo. Certo? E ele pede para calcular a concentração do N2O5 após 10 minutos. Então, após 10 minutos, ou seja, após 600 segundos. Qual é a concentração? Tá? Então, eu vou ter que olhar para a minha taxa de variação do consumo do reagente, né? Ou seja, a velocidade é igual a derivada a menos, né, 1 sobre a velocidade é igual a menos a derivada da concentração do N2O5 em relação ao tempo, dt. Tá? Mas eu sei que a velocidade, né, é igual a uma constante concentração de N2O5. Tá? Então, eu tenho aqui a lei teórica, né, menos a derivada da concentração do NO sobre a concentração desculpe, velocidade, a lei teórica, né, diz que menos a derivada da concentração de N2O5 em relação ao tempo, e a lei experimental, K vezes a concentração de N2O5. Então, eu tenho aqui como achar, né, como é que eu calculo, né, a concentração após 10 minutos. Basta eu integrar, né, ambos os lados aqui, né, eu vou reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. Então, a derivada da concentração de N2O5 sobre N2O5, sobre a concentração de N2O5, é igual a menos K dt. Tá? Então, eu integro ambos os lados da igualdade aqui. Então, eu integro este lado da concentração inicial até a concentração final, ou seja, a concentração no tempo zero, que eu sei o valor, até a concentração no tempo 600 minutos. E eu integro essa segunda, o outro lado da igualdade, né, entre 0 e 600, o tempo. Tá? Então, resolvendo isso aqui, né, o cálculo nos ajuda, né, o cálculo que vocês estão também nos ajuda, né, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui, né, eu tenho uma integral de 1 sobre x dx, né, ou seja, a integral de 1 sobre N2O5, 1 sobre a concentração de N2O5, derivada da concentração de N2O5. Então, isso aqui é a integral de 1 sobre x dx, que é logaritmo natural.
Então, eu tenho que, como eu tenho um intervalo de integração, né, então eu tenho o intervalo final menos o intervalo inicial. Então, o resultado integral é logaritmo natural, então eu tenho que, eu tenho o logaritmo natural da concentração de N2O5 menos o logaritmo natural da concentração de N2O5 no tempo zero, ou seja, 0,040. E do outro lado, eu tenho uma constante derivada do dt. Então, a integral de uma constante dt é t, né? Ou a constante dx, a integral de constante dx é x. Como eu tenho um intervalo de integração, é do tempo final menos o tempo inicial. E levando em consideração que eu tenho um sinalzinho aqui. Então, eu tenho que é menos k, 600 menos 0. Tá? Então, com isso, eu consigo achar o valor da concentração, porque eu tenho Ln, logaritmo natural da concentração de N2O5, igual, passo para o outro lado, né? Eu tenho ali o valor do K, então eu vou passar para o outro lado o seguinte, eu tenho aqui menos 600K, menos 0. E mais, está diminuindo, passa somando, mais logaritmo natural do 0,04. Então, logaritmo natural de 0,04, que é igual, então, menos 600 vezes o K, que é 5,2 vezes 10 na menos 3, mais o logaritmo natural de 0,04, que é menos 3,22. Menos 3,22. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos 6,34. Menos 6,34. Então, a concentração de N2O5 vai ser igual a E elevado na menos 6,34. Né? Se eu tenho logaritmo natural, né? O inverso do logaritmo natural é E elevado no valor correspondente. Então, E na menos 6,34, que é igual a 1,77 vezes 10, 3 mol por litro. Ok? Então, vocês não são obrigados a saber fazer uma integral, tá? Para resolver esse problema. O que vocês precisam, o que eu quis fazer aqui, né, foi só uma demonstração, né, para que vocês saibam de onde é que vem a expressão, né, que é essa aqui. Né? Então, agora eu vou aproveitar esse problema, né, para mostrar um pouquinho para vocês de como que a gente, qual seria, né, a expressão a ser usada, né? Qual seria a expressão a ser usada para calcular, né, a variação da concentração ou a concentração após um determinado tempo. Então, refazendo ali tudo que eu fiz, né, pegando esse detalhe aqui que vocês têm, que a velocidade é igual a menos a derivada da concentração de ar em relação ao tempo, né? Isso é igual para uma reação de primeira ordem. Tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa para reações de outras ordens. Né? Então, para a reação de primeira ordem, a velocidade é igual a K, concentração de um reagente elevado a 1. Tá? Então, essa é a lei experimental para uma reação de primeira ordem e essa é a lei teórica.
né? Menos a derivada da concentração do reagente A em relação ao tempo. Ok? Então, isso aqui a gente vai reescrever, né, da seguinte forma, que é derivada da concentração de A sobre a concentração de A igual a menos K dt. Ok? E aí sim a gente vai integrar em ambos os lados, né? E aqui, da concentração inicial até a concentração no tempo que eu quero, e aqui no tempo, posso até mudar isso aqui, seria mais adequado. Poderia colocar integral aqui. Integrando do tempo igual a zero até o tempo final, do tempo inicial até o tempo final. Tá? T0 até T. Tá? Deixa eu botar aqui T0. T0, consideração inicial, consideração do tempo zero, consideração final. Tá? Então, de novo, né, a integral de 1 sobre x dx. O integral de 1 sobre consideração de A de concentração de A. Então, isso aqui é logaritmo natural da concentração de A. Como eu tenho intervalo de integração, né, o final menos o inicial, eu tenho logaritmo natural. Parece um H isso aqui, né? Deixa eu escrever melhor. Logaritmo natural da concentração de A menos logaritmo natural da concentração de A inicial. Igual, né, a outra integral, a integral de uma constante dt, que é a integral de uma constante dt é t, no intervalo de t0 até t, ou seja, menos kt menos kt0, kt inicial. Ok? Então, rearranjando essa expressão, eu tenho que logaritmo da concentração de A é igual a... Quando o tempo é igual a zero, né? T0 é igual a zero, né? Então esse termo aqui desaparece, eu fico com menos kt mais, passou para o outro lado, logaritmo da concentração inicial de A. Certo? Mas um detalhe, então aqui eu achei uma expressão, né, para calcular a concentração de um reagente em qualquer tempo, né, sabendo a concentração inicial dele e sabendo também a constante cinética dessa reação, claro, para uma reação de primeira ordem. Primeira ordem. O que muda nas outras ordens? O que muda nas outras ordens? Muda que eu tenho um expoente aqui, né? Aqui eu tenho um expoente. Esse expoente aqui, né, ele vai entrar aqui. Então, aqui eu estou fazendo a integral de 1 sobre x dx. Eu posso fazer a integral de 1 sobre x ao quadrado dx. 1 sobre x ao cubo dx. Isso muda o resultado da integral, né? Então, a integral de 1 sobre x dx é logaritmo natural. A integral de 1 sobre x ao quadrado dx tem outro valor, e aí vai mudar a expressão final. Tá? Então, esta é a lei, né? Esta é a expressão para calcular a concentração em qualquer tempo, sabendo a concentração inicial, para uma reação de primeira ordem. Ok? E vocês viram também lá nos vídeos, né, que essa expressão aqui ela é muito parecida com o quê? Muito parecida com uma equação y igual a
AX mais B. Que equação é essa aqui? Né? Essa é uma equação de uma reta. Equação de uma reta. Significa que se eu fizer um gráfico do logaritmo da concentração de A versus o logaritmo da concentração... desculpe. De novo. Se eu fizer um gráfico do logaritmo da concentração de A versus o tempo, né, para cada tempo, eu vou lá no experimento, né, anoto o tempo, meço a concentração. Passa um tempo, vejo o tempo, meço a concentração. Então, eu vou fazendo ponto a ponto aí esse experimento e vou fazendo um gráfico. Né? Então, se o gráfico do logaritmo da concentração de A em relação ao tempo for uma reta, significa que a reação é de primeira ordem. Tá? Então, se eu não sei qual é a ordem da reação e faço um experimento e vou medindo o tempo e a concentração em cada tempo, e faço um gráfico, e esse gráfico for uma reta, eu sei que a reação é de primeira ordem. Se não for uma reta, não é de primeira ordem. E aí eu vou ter que olhar qual é a expressão para as outras ordens e fazer um gráfico conforme a expressão. Tá? Então, isso está lá nos vídeos também. Mas essa expressão aqui é importante agora para a gente calcular o nosso próximo exercício. Que é uma questão de decaimento radioativo. Né? E só para informação de vocês, né, decaimento radioativo segue a cinética de primeira ordem. Essa informação é importante para a gente saber que expressão a gente tem que usar. Então, a ocorrência natural do isótopo 14 do carbono na matéria viva é da ordem de 1,1 vezes 10 na menos 13 mol por cento. Tá? Então, a análise radioquímica de um objeto recolhido de uma escavação arqueológica mostrou um conteúdo de carbono 14 na ordem de 0,89 vezes 10 na menos 14 mol por cento. Calcule a idade do objeto. Tá? E aí deu o tempo adicional aqui, que é o tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. Tá? Tempo de meia-vida do carbono 14 de 5.720 anos. Tá? Então, o carbono 14 é um isótopo radioativo utilizado, né, para datação geológica. Né? Então, porque todos os seres vivos, né, são compostos de carbono, né? Todos nós temos uma quantidade de carbono 14. E um achado, né, de um fóssil, né, que tinha uma quantidade de carbono 14 e agora tem outra quantidade de carbono 14, se consegue saber qual é a vida, né, a partir do decaimento radioativo, qual é a vida, qual é o tempo, né, a vida não, qual é o tempo daquele fóssil, né, quanto tempo ele está ali. Então, a partir daí, a gente faz o seguinte, né, sabendo, né, que o decaimento radioativo segue uma cinética de primeira ordem, então essa informação é importante para que a gente possa resolver este problema, porque aí eu vou usar a expressão desenvolvida aqui no slide anterior. Né? Como é um decaimento de primeira ordem, o decaimento radioativo é uma cinética de primeira ordem, eu tenho que usar essa expressão aqui, e aí fica fácil. Tá? Então, a concentração, né, a concentração não, não deixa de ser a concentração. A concentração de carbono 14 da matéria viva é da ordem de 1,1 vezes 10 na menos 13 mol por cento. Então, carbono 14 na matéria viva é de 1,1 vezes 10 na menos 13 mol por cento. Tá? E com o passar dos anos, mesmo a gente estando vivo, essa quantidade de carbono 14 vai diminuindo.
né? Vai diminuindo. Leva 5.720 anos para que essa quantidade caia pela metade. Isso significa tempo de meia-vida. É o tempo em que leva para que a concentração inicial caia pela metade. Tá? Então, a partir daí, né, a gente consegue saber qual é daquele fóssil, né? Quantos anos, né, aquele fóssil esteve na face da Terra. Então, a partir desse dado aqui. Se agora a concentração do objeto, né, ele tem uma quantidade de carbono 14 igual a 0,89 vezes 10 na menos 14 mol por cento, e o tempo de meia-vida é igual a 5.720 anos, o que eu faço, né? Então, eu vou usar a expressão, né, deduzida no slide anterior, que diz que logaritmo da concentração de A é igual a menos Kt mais logaritmo da concentração inicial de A. Ok? Só que eu vou escrever isso aqui de uma outra forma, tá? Para ficar fácil, né? Como eu estou falando aqui de decaimento radioativo, como eu tenho tempo de meia-vida, né, é importante que eu faça o seguinte, né? Vou reescrever isso aqui, né, da seguinte forma: menos Kt igual a logaritmo da concentração de A menos logaritmo da concentração inicial de A. No tempo de meia-vida, eu tenho o seguinte: menos Kt de meia-vida é igual... Qual é o tempo de meia-vida? É o tempo em que leva para que a concentração inicial caia pela metade. Então, no tempo de meia-vida, a concentração do objeto é a metade da concentração inicial. Então, eu tenho aqui, no tempo de meia-vida, logaritmo da concentração inicial de A sobre 2, menos logaritmo da concentração de A inicial. Tá? Ou seja, fazendo aqui uma operação matemática, né, que diz que logaritmo, a subtração de logaritmos, o que é? Subtração de logaritmos é o logaritmo da razão, né, de A2 de concentração de A inicial sobre 2, dividido pela concentração inicial de A. Então, eu tenho que, respeitando o sinal aqui, né, eu tenho que isso aqui é logaritmo de 1/2. Ok? Logaritmo de A, isso aqui, né? Logaritmo de A, da concentração de A inicial sobre 2, menos logaritmo da concentração inicial de A, é igual a logaritmo da concentração de A sobre 2, dividido pela concentração inicial de A, ou seja, logaritmo de 1/2. Tá? Então, agora, dividindo a equação 1 pela equação 2, eu tenho o seguinte: menos Kt sobre menos Kt de meia-vida, eu tenho o seguinte: eu tenho T sobre T de meia-vida, que é igual, dividindo essa expressão por essa expressão aqui, né? Ou seja, logaritmo da concentração de A sobre concentração de A inicial, que é essa subtração de logaritmos aqui, dividido por logaritmo de 1/2. Ou seja,
Aqui ficou um sinal. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, que vai ser logaritmo da concentração de A sobre concentração inicial de A dividido por menos logaritmo de 2. Né? O logaritmo de 1/2 eu substitui por menos logaritmo de 2 para facilitar aqui as minhas contas. Né? E aí, por fim, eu vou escrever aqui que o tempo é igual a logaritmo da concentração de A sobre concentração inicial de A dividido por menos logaritmo de 2 vezes o tempo de meia-vida. Essa expressão aqui eu posso usar facilmente para calcular o tempo de meia-vida. Tá? Então, vou fazer neste pequeno espaço aqui para calcular o tempo. Está perguntando qual é a idade do objeto, né? Qual é o tempo desse objeto na face da Terra. Então, o tempo é igual a logaritmo natural da concentração de A. A concentração de A é 0,89 vezes 10 na menos 14, dividido pela concentração inicial, 1,1 vezes 10 na menos 13, dividido por menos logaritmo de 2. O que aconteceu um pouquinho aqui? O sinal desaparece por assim. Não, aqui continua sendo logaritmo de 2. Eu posso tirar esse sinal, menos logaritmo de 2. Eu posso tirar esse sinal se eu inverter essa razão aqui, que eu não fiz aqui. Tá? Vezes o tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida que é 5.720 anos. Tá? Então, resolvendo isso aqui, né, eu tenho tempo igual a 20.750 anos. Resolvendo essa expressão aqui. Então, deixa eu corrigir aqui que o meu 14 ali parece 19. Então aqui, onde é que está minha caneta? Aqui é 14, não 19. Ok? Então, resolvido o problema 12, de datação geológica com uso do tempo de meia-vida. Exercício 14. Se um ser humano ingere ácido de clorofenóxiacético, um herbicida muito comum, a eliminação na urina poderia virtualmente ser considerada uma reação de primeira ordem. Então, aqui já está nos dando informação de que a reação é de primeira ordem. Com uma meia-vida de 220 horas, quanto tempo será necessário para que uma certa quantidade desse composto se reduza a 20% do valor original ingerido? Tá? Então, eu vou usar a mesma expressão que eu já deduzi no exercício anterior, tá? Já que eu tenho aqui um tempo de meia-vida de 220 horas, eu quero saber qual é o tempo para que a concentração do reagente, que eu vou chamar aqui de A, né, o de clorofenóxiacético, final seja igual a 20% da concentração do reagente inicial. Eu quero que
que a concentração do reagente seja 20% da concentração inicial. Quanto tempo leva para isso? Então, eu vou usar a expressão desenvolvida ali. Já vou aproveitar, vou eliminar esse sinal aqui para vocês verem como é que fica, né? Que o tempo vai ser igual a logaritmo da concentração inicial sobre a concentração final. Então, notem que eu inverti a razão ali, né? Aqui, inverti a razão, para sumir com sinal negativo, logaritmo de 2, vezes o tempo de meia-vida. Então, eu vou usar essa expressão aqui para calcular o tempo, né? Então, o tempo é igual a logaritmo natural da concentração inicial do A, que é o diclorofenóxido acético, concentração inicial, dividido pela concentração final, que a concentração final é 20% da concentração inicial. Então, é 0,2 vezes a concentração inicial. Logaritmo disso aqui. Dividido por logaritmo de 2. Vezes o tempo de meia-vida, que é 220 horas. Ok? Então, eu fico com aqui, concentração inicial sobre 0,2 concentração inicial é 1 sobre 0,2, que é 5. Então, eu fico com logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 2 vezes 220. Então, o tempo é igual a 2,3 vezes 220, tempo igual a 510,8 horas. Ok? Então, sabendo essas expressões aqui, né, fica fácil. Mas o importante é raciocinar e saber como construir, né, essas expressões aí com base nas leis das velocidades de primeira ordem ou de segunda ordem. Ok? Marcelo, Oi. o vírgula 8 a gente não precisa passar para minutos ou pode deixar em horas mesmo? Pode até passar para minutos, sem problemas. Deixa eu ver, eu acho que nesse problema aqui, ele está... Deixa eu ver a resposta no gabarito aqui. Né? Tanto faz, né? Se tu passar corretamente, está certo. Ah, não, tranquilo. Obrigado. Deixa eu ver aqui, exercício 14. Né? Até o exercício 14 ele está arredondando, né? Ele bota ali 511 horas. Né? Só que ele faz um cálculo diferente, ele bota em dias e horas também. Ele transforma 511 horas para 21 dias e 7 horas. Tá? Então, tu pode fazer aí a transformação que tu achar melhor para expressar o teu resultado. Tá? Então, ele faz um arredondamento aqui no gabarito, ele mostra 511, mas ele também faz um cálculo em dias, né, para saber quantos dias e horas são. Certo? Então, era isso que eu tinha preparado de problemas, e dentro dos problemas aí eu já fui deduzindo algumas expressões, né, para ajudar o cálculo. É claro que vocês não vão ter, no formulário, vocês não vão ter essas expressões. Claro que agora, como estão fazendo as provas, de certa forma, com consulta, né, vocês podem ter aí essas expressões, né, para a primeira ordem, para a segunda ordem, essas deduções já prontinhas, se for o caso de usar, como é que se calcula o tempo de meia-vida, né, o tempo, a concentração, né, quanto tempo leva para que tenha aquela concentração, como foi o caso ali do exercício 12, do decaimento radioativo, né,
usa um cálculo cinético para determinar, então, ali depois, quanto tempo leva para a concentração chegar a 20% da concentração inicial. Então, eu tenho que usar a cinética e o tempo de meia-vida. Então, lá nos vídeos, né, vocês têm ali, para cada situação, né, para a primeira ordem, para a segunda ordem, né, a forma de saber que a reação é de primeira ordem, saber que a reação é de segunda ordem, depois, sabendo isso, achar a expressão relacionada ao tempo de meia-vida. Né? Então, essas coisinhas vocês dão uma olhada nos vídeos lá e vocês vão achar. Certo? Alguma dúvida ainda que tenha ficado? Acho que é isso, Marcelo. Foi muito bom a explicação.